Bom dia, maravilhosas. Sábado, talvez vocês vão dormir até mais tarde hoje, mas eu estou aqui iniciando o meu dia para que quando vocês acordarem, vocês façam a mesma coisa. Venham aqui para iniciar o dia de vocês a Deus e que o dia de vocês seja uma bênção, que vocês não se esqueçam de que Deus é bom o tempo todo. Até quando tudo parece não se encaixar, tem propósito. Deus sabe de todas as coisas. Tá te preparando, tá te construindo, te edificando numa rocha para viver e colher o melhor dessa terra. E no mundo nós teremos aflições, mas não se preocupem, porque Jesus venceu o mundo. Quem te chamou para sentar à mesa é fiel para cumprir. Não importa de onde você veio, qual o seu passado, o que você fez, o que importa é que quando você decide aceitar o convite de Jesus para se sentar à mesa, a ceia é dele, o sangue foi dele derramado na cruz. Então, todos nós nunca seremos dignos disso, mas pela sua misericórdia e pela sua bondade, nós nos sentamos à mesa com ele. Amém? Vamos orar, vamos pedir para Deus um final de semana cheio de bênçãos, de proteção, que nós possamos imergir cada vez mais na presença do Espírito Santo. Senhor, meu Deus, meu Pai querido, Pai amado, estamos agora aqui em unidade, iniciando mais um dia, Pai, de devocional, de devoção a Ti, Pai. Que esses dias sejam uma prática rotineira da nossa vida, Jesus. Senhor, eu oro hoje e clamo pela vida das mulheres que estão passando por dificuldades, Pai. Dificuldades sentimentais, dificuldades financeiras, dificuldades de entendimento, dificuldades de enfermidade, que tem algum tipo de obstáculo, dificuldades de gerar, que está passando por algo que está sendo muito doloroso e pesado, Pai. Senhor, eu quero orar por nós, Pai, mulheres, que muitas vezes não estamos preparadas para receber a sua bênção. Então hoje, Senhor, eu quero que o Senhor nos visite para nos capacitar um pouco mais a nos aproximar da nossa bênção, seja qual for ela, mas que o Senhor possa nos moldar um pouco mais, nos aproximar um pouco mais, que possamos subir mais um degrau da escada para poder estar mais próximo da nossa bênção, Pai. Às vezes nós não entendemos as situações, as adversidades, nós não conseguimos entender, Jesus, aquilo que o Senhor tem para nós. Então hoje eu peço, Pai, nos capacita ainda mais, nos coloca mais ainda no caminho, nos direciona, Pai, se é direita, se é para a esquerda, se é para seguir em frente reto. Senhor, nós queremos seguir os teus passos, o teu caminho, Pai. Nada vai nos parar, nada, Pai. Eu declaro que em nome de Jesus, Senhor, toda seta lançada, toda obra do maligno, toda inveja, tudo aquilo que estão olhando para essas mulheres, para nós, Pai, e dizendo inverdades sobre nós, ou que estão almejando aquilo que é nosso, aqueles olhares que são aqueles olhares de inveja, maldosos sobre a nossa vida, Pai, está caindo por terra agora. Estamos sendo blindadas, Pai, pelo círculo de fogo da proteção do Espírito Santo. Estamos sendo blindadas com a Tua presença, com a Tua onipotência, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, restaura a nossa mente, para que nós possamos ter um final de semana tranquilo, para que nós possamos ver a Tua glória, sentir a Tua mão, a Tua presença cada vez mais, Pai. Como eu sempre digo, Jesus, queremos menos de nós e mais de Ti, mesmo que talvez a gente não entenda a restauração que o Senhor está fazendo, a obra que o Senhor está fazendo, mas nós queremos crer, Pai. Nos ensina a cada vez crer mais, Jesus. É isso que nós precisamos, crer em Ti, fielmente, Pai.
Eu sei que às vezes é difícil para muitas aqui, para mim também, mas nós queremos crer, Jesus, crer. O Senhor conhece cada coração aqui, Pai. Então eu te peço, Senhor, faça morada em nosso coração, faça morada na nossa vida, faça morada, sente-se à mesa conosco, Pai. Nós não somos dignas de sentar à tua mesa, mas o Senhor nos convidou, Jesus. Então nós estamos consagrando, entregando a nossa mesa a Ti também, Pai. Que o Senhor possa fazer habitação, Jesus, e não só passagem. Em nome de Jesus, Pai, fala conosco na leitura de hoje. Nós estamos chegando ao fim desse devocional e eu sei que o Senhor tem algo sobrenatural para nos entregar. Em nome de Jesus, Papai. Amém. Amém. Essência versus aparência. Dia 48. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era o perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e a casa encheu-se com a fragrância do perfume. João 12:13. Pouco antes de a Abba Pai Church nascer, o Senhor foi muito claro comigo e com o meu marido. Quero fazer algo novo que está no meu coração. Mas sempre que tento colocar isso em prática, aqueles a quem chamei não aguentam a pressão e passam a optar por um modelo pronto ou seguem um caminho que consideram mais atrativo. No entanto, eu chamei e escolhi vocês para viverem algo único neste tempo. Quero que sejam valentes, em nome da verdade e da minha presença, e não deixem de corromper. Não deixem se corromper. Não sabíamos que o projeto ao qual Deus se referia teria a dimensão que vemos hoje. Por isso, foi fundamental preservar a essência que nos fora confiada. Para vocês entenderem, a Viviane e o esposo têm a Abba Pai Church, que é uma igreja. Então aqui ela diz que Deus foi muito claro dizendo que ia entregar algo nas mãos dela. E que às vezes Ele nos entrega algo e as pessoas param no meio do caminho por não aguentar. E Deus pediu para que eles fossem firmes. Quando o Senhor contou a Noé a respeito do dilúvio que enviaria sobre a terra, ele buscava por um guardião da essência. Apesar de Deus ter criado um mundo harmônico, a criação se rebelara contra o Criador. Por isso, ele decidiu procurar um homem justo com quem fez uma aliança e designou-se para uma missão, para preservar aquela essência. Deus providenciou um frasco, uma gigantesca arca de madeira, a qual guardaria tudo o que ele gostaria de proteger. Não sei se todo mundo conhece a história de Noé, da arca de Noé. E Noé era um homem que agradava a Deus, né? E naquela época, na época de Noé, o mundo estava muito corrompido. Bebida, prostituição e assim, acho que não muito diferente do que realmente está hoje. Roubos, pessoas, sabe, assim, do avesso, vamos dizer, mães que abandonavam filhos, enfim, estava do avesso o mundo. E Deus fez uma aliança com Noé. Então, só um adendo aqui. Imagina você, naquela época, né, que nem muitos milhões de anos atrás, Deus te dá um propósito. Deus fala para você, monta um barco, uma arca. Deus dá as medidas, orientou como que ele ia selar, né, para não entrar água dentro, com betume, enfim, deu todas as orientações para Noé. Imagina as pessoas olhando para Noé construindo essa arca. O quanto ele não foi chacota das pessoas, né? O quanto as pessoas não devem ter chamado ele de louco, de insano, esquizofrênico, que ouvia vozes e estava construindo um barco. E um barco que levou anos, porque era gigante, era enorme. Levaram anos para a construção desse barco. Então, muitas vezes nos seus projetos, né, nos nossos projetos, as pessoas vão olhar para você e vão te chamar de louco. E eu falo isso por mim, tá? Pelo meu projeto de mulheres. Não é fácil fazer, sabe? Levantar e fazer algo que você quer que seja grandioso, né? Para honra e glória de Deus.
mas o medo, a insegurança, o medo do julgamento, das pessoas nem darem bola, das pessoas não irem. A confiança que eu tenho é que Deus prepara tudo. Deus não levanta da noite para o dia e fala assim, ó, hoje você vai começar e amanhã você vai expandir, você vai alcançar muitas vidas. É um processo. E quando eu olho para trás, eu vejo como eu comecei, o jeito que eu comecei, cheio de medo, cheio de insegurança, o que eu tô fazendo. Depois eu fiz uma turma, depois Deus falou comigo através de uma profeta, falou em palavras, em detalhes o que ele tinha para mim de ministério. Isso não tem muito tempo, tem 1 ano. E cá estou. Então, talvez você tá iniciando algo, talvez Deus já falou no seu coração que você vai iniciar algo, seja de ministério, seja de propósito de vida profissional. E você está se perguntando, mas nossa, as pessoas vão rir de mim. Vão dizer assim, mas o que ela está fazendo? Vocês acham realmente que ninguém, que não passou pela cabeça de ninguém que me conhece, ou que talvez nem me conheça, mas principalmente dos que me conhecem, o que ela está arrumando? Escrevendo um livro. Ai, o que ela está arrumando? Que imersão que é essa? Vocês acham que não passa isso pela cabeça das pessoas? Eu vou te dizer, passa isso pela cabeça das pessoas mais próximas. Isso que é o mais triste. Mas Deus disse, vai e faça. E não é sobre as pessoas, não é sobre o que dizem. É sobre o que Deus quer, sobre o que Deus acha, sobre o que Deus disse que eu sou e sobre aquilo que Deus tem para mim. Porque muitos não estão na plateia para te aplaudir. Mas quando você chega lá, quando Deus realmente te leva, né, lá em cima e toma uma proporção que você nem consegue imaginar, aquela pessoa que nem estava na plateia te aplaudindo, te dando força, ou no camarim falando para você, vai lá, não desiste, ela vai estar na primeira fileira aplaudindo. Então, assim, é triste, mas é real. E não é muito diferente do que Noé passou, né? As pessoas julgando, olhando para ele com um olhar de desdenho, desacreditando da capacidade dele. Tipo, gente, que loucura. Só que quando Deus te pede algo, Ele não quer que as pessoas entendam. Ele não precisa que as pessoas entendam. Ele precisa que você faça. É só isso que Deus precisa. A passagem bíblica de hoje diz que Maria possuía um frasco cuja a essência era um perfume muito caro, feito de nardo puro, que custava praticamente o salário de 1 ano inteiro de um trabalhador comum. Aquela mulher estava disposta a utilizá-lo em uma ocasião muito especial. E isso nos mostra que não apenas o perfume era importante, mas que ela sabia apreciar o que tinha valor. Não tem interesse em designar guardiãs de fragrâncias baratas ou de uma essência corrompida, mas quer dispor de pessoas que conhecem o que é valioso. Vivemos dias em que o frasco importa mais que o perfume. As redes sociais estão cheias de vasos bonitos, mas que conservam fragrâncias de má qualidade. E infelizmente hoje a aparência vale mais do que a essência. No entanto, como filhas de Deus, os nossos valores e métricas não são deste mundo. A Abba Pai Church começou em um pavilhão bem pequeno e agora temos um grande templo. Sim, o frasco foi mudado, mas pela graça de Deus, a essência não. Esta passou de um vaso simples para outro maior e mais elaborado, mas continuou a mesma, porque sua fragrância deve ser sempre mais preciosa que o frasco. Então, o que tem dentro do perfume, o que tem dentro do vidrinho, deve ser mais valioso do que o que está por fora. Nossa, a embalagem daquele perfume é maravilhosa, mas por dentro é um perfume ruim, forte, que não tem fixação, que a essência não é boa. Entende? Assim como aconteceu conosco, chegará o dia em que sua essência terá que ser derramada e todos verão o que há aí dentro. Neste trecho das Escrituras, Maria demonstrou com a própria vida o que realmente importava. Por isso, quebrou o vaso, sem hesitar, e derramou o perfume. O frasco não era o protagonista da história da mulher, ao contrário do que se vê atualmente. Portanto, quando chegar no momento, não tenha pena de quebrá-lo e deixar que a fragrância se derrame. Mesmo que seja grande ou pequeno, simples ou sofisticado, ele será rompido, porque o que há no interior vale demais. Mulher,
Você é guardiã da essência que Deus lhe confiou. O frasco se rompe, as estações passam e os modelos mudam, mas ela deve ser mantida e continuar exalando o perfume de Cristo por onde você passar. Então, mesmo que hajam as adversidades, mesmo que tudo não vá de acordo com o que você planejou, mesmo com tudo isso, a essência não muda. Então, o que ela quis dizer ali sobre o perfume, às vezes vai ter um novo lançamento, talvez passar dos anos você não usa mais a embalagem de plástico, mas vai ser uma embalagem de vidro. Talvez as coisas ficam mais bonitas, assim como a igreja dela hoje ficou, para honra e glória de Deus. Porque não é porque só a essência é boa que por fora tem que ser feio. Não foi isso que ela disse ali. Mas ela disse para que nós não nos preocupemos com isso. Nós não nos preocupamos com a aparência, mas com o processo e a essência. Porque depois é fato que vai ficar bonito, que vai ficar bom, igual hoje a igreja dela deve ser gigante, eu não conheço, né? Mas um dia talvez começou no fundo de quintal. É igual aquele meme. Primeiro você começa, depois você melhora. Então não importa a aparência do frasco, mas a essência. Então é o que eu digo, quando eu comecei a imersão do E-Mulher, eu fiz dentro de uma sala, lá onde o Hugo conseguiu pra gente fazer, no Moura Academy. Não era um auditório, não era nada, era uma sala de aula, onde tinha cursos. Eu não tinha recursos, não tinha telão, não tinha nada, tinha um computador. Como eu disse, eu botei fogo num negócio lá para poder fazer a dinâmica que eu queria fazer. E eu não tinha beleza ali, no local, onde eu estava fazendo aquilo. Mas eu estava fazendo. E depois eu fiz em outro lugar, depois eu melhorei em outro lugar, e agora a gente faz no Iguatemi, e assim vai indo. Hoje a gente conta sempre com um número reduzido de mulheres, 20 mulheres, né, que é o número que cabe ali no Iguatemi, mas um dia pode ficar bem bonito, com 1.000 mulheres, 100 mulheres, 50 mulheres, mas eu vou continuar fazendo, porque é a essência do negócio, sabe? E talvez hoje você está preocupada com a aparência de algo que você está fazendo e não está se preocupando com a essência do que você está entregando. Pode ser na sua vida profissional também, né? Então, a gente precisa primeiro começar. E aonde Deus habita, ali a essência, ela sempre vai ser extraordinária. Então, mesmo que você comece num local pequeno, numa salinha, num negocinho, se ali for um local consagrado por Deus, habitação do Espírito Santo, for o teu propósito e você sabe o que você está fazendo, não tem como dar errado. A honra, ela vem. Não adianta nada algo muito bonito, algo muito belo e totalmente vazio. Como diria minha avó, por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Então não adianta ter uma casca bonita, mas o interior não está legal. Então, que nós possamos ser mais essência de Cristo do que a aparência. O que importa é o que está dentro de você e não o que as pessoas veem. Porque depois de um tempo, automaticamente, as pessoas vão começar a ver a glória de Deus se manifestar sobre a sua face, sobre a sua vida, sabe? Talvez no começo fique um pouco difícil, como ficou para Noé. Construa uma arca, vai lá e faça isso. E ele começou. E começou fazendo, e as pessoas criticando, e as pessoas falando, e as pessoas zombando, né? Mas chegou o dia da glória. Qual foi o dia da glória? O dia que Deus, de fato, mandou um dilúvio. E aí? Vamos rir? Não, todo mundo chorou, porque acabou o mundo. Então, que nós possamos estar no direcionamento de Deus, que é isso que Deus quer de nós. Que nós estejamos ali. Mais essência e menos aparência. Não importa o que dizem. O que importa é o que Deus tem para você, o que Ele diz para você. Então não desistam. Eu sei que passa às vezes pela cabeça desistir. Vocês acham que pela minha nunca passou. Essa semana mesmo. Ai, meu Deus, o que eu tô fazendo? Ai, será que... Sabe? A gente fica. Mas não tem a ver com quantas pessoas adquirem aquilo, aderem àquilo, com quantas pessoas curtem aquilo que você está fazendo, ou que quantas pessoas celebram daquilo. O que importa é que Deus mandou que eu fizesse. Para 1, para 10, para 20, e eu vou continuar fazendo.
E muitos vão olhar e me chamar de louca, dizer que não entende, criticar e apontar, como fizeram com Noé. Mas não é sobre isso, não é sobre a aparência. Eu não tô aqui para ser bonito, para ser bonita, eu tô aqui porque Deus pediu que eu estivesse. Eu tô fazendo o que eu faço, doei mulher, porque Deus pediu que eu fizesse. Eu escrevi um livro porque tocou no meu coração que eu escrevesse. Não é para fazer bonito. Não tô fazendo bonito para ninguém, eu tô fazendo aquilo que Deus tem me direcionado para fazer. E por mais que, no primeiro momento, não pareça que vai dar frutos, eu não tô esperando isso. Eu tô esperando a glória de Deus se manifestar de forma sobrenatural. E é claro que quanto mais vidas eu alcançar, mais realizado eu vou ficar em nome de Jesus, né? Mais a cada uma vida que a gente traz para Jesus, que a gente coloca no propósito, já é festa no céu. Então, é sobre isso. Eu sei que talvez você tenha um projeto, talvez você tenha um sonho, talvez você está construindo algo que está no propósito, que está assim, gente, mas foi isso que Deus pediu para mim, eu não estou entendendo mais nada, parece que não está fazendo sentido. A gente vai se perguntar isso. Eu me pergunto isso. É normal. Mas o que Deus quer é que nós continuemos. Porque muitas coisas e desígnios de Deus não são para pessoas fracas. São para as pessoas fortes, corajosas, né? Você imagina Josué. Vamos pegar outro caso. Não está citado aqui no devocional, mas eu vou pegar esse caso. Josué era novo. Moisés se foi. E Deus falou, Josué, você vai ser o novo líder. Você acha que as pessoas queriam que Josué fosse o líder? Isso foi muito de encontro quando eu virei gerente na Build. Eu era nova, eu tinha pouco tempo de casa. Eu fui como Josué, eu tinha até uma tatuagem escrito Josué 1:9, que era a minha passagem da promessa que Deus fez na minha vida. E aí Josué falou pro povo, Deus falou que eu era para ser o líder. As pessoas se revoltaram com ele. Disseram, não, mas eu não aceito, você não tem experiência nenhuma, você é um moleque, você é jovem, bababá, bababá, bababá. Josué precisou se manter firme e falou, Deus pediu isso para mim, então quem estiver comigo tá comigo. Então beleza, isso foi a primeira prova, vamos dizer assim. Aí todas as batalhas que Josué seguia a orientação de Deus, né, para tomar a terra de Canaã, que era a terra prometida, Deus o orientava da forma como ele ia fazer e eles iam ter vitória em todas as batalhas. Teve uma que algumas pessoas que estavam junto não fizeram o que Deus ordenou, que era queimar tudo da cidade, queimar tudo da cidade. E algumas pessoas trouxeram prata, utensílios da cidade. E eles perderam essa batalha, tiveram que recuar. E aí Josué foi falar com Deus. Senhor, mas o que aconteceu? Não sei o que, não sei o que. E Deus revelou para Josué. Tiveram pessoas que estavam junto com vocês, que não fizeram o que eu mandei. Tem duas chaves nessa passagem que eu tô falando aqui, que Deus está falando no meu coração. Essa é a prova viva de que não adianta Deus ter promessa na tua vida se você tá andando com as pessoas erradas. Porque a bênção não vai chegar, não vai ser derramada sobre a sua vida, porque alguém do teu lado não tá fazendo o que tem que ser feito. Primeira chave. Segunda, quando Deus fala para Josué assim, dê 7 voltas em volta da muralha de Jericó. Você imagina uma cidade, vamos imaginar uma cidade, coberta por um muro indestrutível, gigante, um muro, uma muralha, tô falando de muro. E Deus fala para ele assim, você vai ficar dando 7 voltas. Você acha que naquela tropa que Josué estava carregando, né, cavalaria, gente a pé, Josué falou, nós vamos dar 7 voltas em volta da cidade. Você acha que ninguém ali virou e falou assim, que cara maluco, tá de sacanagem com a minha cara. Não, tá achando que a gente é otário? Porque eles demoravam um dia inteiro para dar a volta na cidade, entendeu? Só que essa era a direção de Deus. E às vezes as pessoas que estão ali em volta de você vão criticar e vão falar, que maluco, dá volta, pelo amor de Deus, né? Na 7ª volta, as muralhas caíram ao chão. Não teve tiro, que naquela época nem arma tinha, não teve bomba explodindo, não teve nada. As muralhas simplesmente caíram ao chão ao final da 7ª volta. Então você imagina as pessoas olhando para Josué, assim como olhava para Noé. Nossa, mas que cara louco, ai, o que tá fazendo? É assim que talvez as pessoas olham para mim.
O que essa menina tá fazendo nesse negócio de mulher? Ai, agora é pastora. Ai, agora é isso. Ah, agora é aquilo. Porque para apontar, tá cheio de dedo. Sabe? Mas para ter a coragem de fazer o que tem que ser feito alinhado, são para poucos. Então que nós façamos parte desse pouco que estamos dispostas a servir a Deus. Então Josué é mais um caso de pessoas que provavelmente zombaram dele, mas ele entregou tudo ali na presença de Deus. Deus honrou ele, Deus fez o que tinha que ser feito. E as pessoas viram com seus próprios olhos as muralhas caírem, simplesmente caírem. Você imagina, Josué estava andando, e nele, e os seguidores dele eram seguidores fiéis, então nem questionavam, né? Ai, pediu para dar 7 voltas. Só faziam. Mas dentro dessa tropa, provavelmente, tinham aqueles que ficavam questionando. Obviamente, que teve até quem roubou. Eu não me lembro o nome da Bíblia, que são muitos nomes, mas não sei se era Acã, mas que fez o roubo da cidade. Então, por mais que aquela comunidade, que aquela pessoa tá seguindo a Deus, tem sempre um ou outro desviado no meio do caminho. Agora, vocês imagina, dentro da cidade, né? Então tinha o castelo, tinha as coisas, as pessoas, os guardas da cidade, que estavam lá em cima olhando Josué dar a volta. Pensa, nem conhecia Deus, nem sabia do propósito, nem sabia de nada. Só disse assim: tem uma cavalaria se aproximando. Aí fala assim: eles estão andando feito uns malucos em volta desse prédio aqui. Que eles estão, dessa cidade, dessas muralhas aqui. O povo mais louco é esse? Tá, devem ter debochado até. Estão andando em círculo, mas que povo bobo. Você entende? Então quem está olhando de fora, quem nem conhece a Deus, né, e os desígnios que Deus tem, não vai entender mesmo. Mas é isso que Deus faz. Deus confunde. Porque não é para entender, é para fazer. Então, que nós possamos ser mais essência e menos aparência. Fazer aquilo que precisa ser feito. Que nós tenhamos a essência em Cristo. Não importa o que está por fora. Não importa o que os olhos das outras pessoas estão vendo. Ou a boca delas estão falando. Mas faça aquilo que Deus tem para você. Mais essência e menos aparência. Porque automaticamente depois vai moldar. Vai ficar bom. Mas o que Deus quer hoje de nós é que sejamos mais essência. E a essência é de Cristo. Amém? É isso, mulheres. Um beijo. Fiquem com Deus. Até amanhã. E eu espero vocês no dia 8 de março. Amém? Um beijo, viu?